pessoal, sou Bruno Gamba, Head de Negócios da BioStock. Hoje nós vamos começar mais um bate-papo BioStock, um canal de comunicação para trazer conteúdos de relevância sobre o mercado Life Science e Healthcare. Hoje o nosso convidado é um grande amigo meu, Dr. Gustavo Vieira, Regional Manager da Centodini. Gustavo, como de costume, nós sempre iniciamos pedindo para que o nosso convidado fale um pouco sobre história, início de carreira, traga um pouco aí para nós entendermos e conhecermos o grande Gustavo. Por favor, presente-se. Fala, Bruno. Cara, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Acho essa iniciativa da BioStock algo fantástico que vocês fizeram. Legal, E assim, legal. falando um pouquinho sobre o meu início aí, como que a gente, como eu cheguei na Centodini, na verdade eu sou biomédico, né? Sou formado aqui na Unesp de Botucatu, moro em Botucatu até hoje, aqui no interior. E fiz meu mestrado e meu doutorado em genética, em diagnóstico genético, né, onde eu trabalhei com algumas síndromes bastante específicas. E durante meu doutorado eu tive a oportunidade também de fazer um doutorado sanduíche, passei um tempo nos Estados Unidos, voltei e fiz um pós-doc pela USP de Ribeirão. Porém, dentro do meu doutorado, eu já sabia que eu não queria seguir carreira acadêmica, né? Eu queria continuar fazendo alguns estudos, mas eu comecei a me preparar para ir para o mercado. E nessa época eu fiz um MBA na FGV, e dentro desse MBA eu gostei muito da parte de vendas, de gestão de vendas e da parte de marketing, né? Foi a área que eu mais me identifiquei. E comecei a então buscar oportunidades dentro dessas áreas, assim, durante já o meu pós-doutorado. Trabalhei em alguns laboratórios com venda, né, laboratórios da área de genética, e sempre gostei bastante de marketing, estudei bastante marketing, e em 2018, se eu não me engano, eu recebi uma oferta. Eu tinha saído já de um laboratório, eu recebi uma oferta para entrar na Centodini. Num primeiro momento eu trabalhava com marketing para toda a América Latina, né? Eu dava suporte ao pessoal de vendas e fazia a ponte entre o pessoal de vendas aqui na América Latina e a Alemanha. E depois, no final do ano passado, no começo desse ano, eu acabei assumindo uma posição aqui no Brasil de Regional Manager, e hoje eu faço a ponte entre a Centodini e os parceiros da Centodini aqui no Brasil. Né? Então é mais ou menos essa a minha história. Centodini é uma das maiores empresas do mundo de diagnóstico, é uma líder mundial aí na parte de ciência, tecnologia, gerando novos tipos de diagnóstico, novas ferramentas de diagnóstico. E foi assim então que eu cheguei na Centodini. Legal, legal. Você ocultou aí uma parte da história, né? Que eu sempre falo para todo mundo que a gente tem a oportunidade de conversar, o Gustavo é uma inspiração. Pô, acompanho, Valeu. fui seu co-orientado na pós-graduação, Sim, sim. tivemos muita história para contar aí lá por Botucatu todo, a Unesp, a gente tinha uma desenvoltura bem legal, uma sintonia boa de trabalho. É bom a gente Bom, não contar essas histórias, não. não vamos entrar nesse tipo de detalhe, mas enfim, a gente Não, vamos mas seguir. como você disse, nós somos grandes amigos. A gente teve momentos fantásticos aqui na Unesp de Botucatu, né? A gente, durante toda a pós-graduação ali no serviço de aconselhamento genético, é fantástico. Você, Brunão, é um grande amigo mesmo. E aí, assim, eu falo para todo mundo, é uma grande inspiração, vocês puderam ouvir aí, estudioso demais, nunca parado e sempre procurando conhecimento, oportunidade, sempre envolvendo todo mundo que ele pode. Então, assim, nosso dia a dia é distante, mas ele sempre com uma boa sintonia de trabalho, tivemos a oportunidade de desenvolver algumas coisas mais recentes. Então, assim, cara, mais uma vez, sensacional, você é fantástico. E Oh, agora, valeu, assim, meu irmão. Eu me junto com nesse pessoas que eu gosto e que eu tenho certeza também que tem essa mesma vontade de crescer e de nós fazermos algo diferente aí, tanto na ciência como na parte de negócios, né? sim, maravilha demais. E, Gustavo, fala assim, nesse início seu aí, nessa última posição dentro da Centogene, né, como você falou, uma das maiores empresas em diagnóstico genético, está entrando no mercado pesado, no mercado brasileiro, você sempre relata as oportunidades que vem acontecendo, mas nesse cenário atual, né, tipo, sempre existe um caminho
planejado e com foco quando você vai fazer uma implementação, quando você vai desenvolver algo estratégico num território, né? Seja a sua posição é aqui no Brasil. Agora, a pandemia vem para talvez desestruturar ou realinhar todas as estratégias, principalmente com o afastamento dos colaboradores em si, da atuação tete a tete ali com os médicos, aquela conversa mais íntima. O que esse cenário, o que esse caos momentâneo, que hoje já está um pouco mais equilibrado, trouxe de estratégia nova, meios diferentes de conversar, de atingir o médico, de mostrar para o médico os valores da Centodine, para prescrição, enfim, para indicação, coisas do tipo. Como que a Centodine ou o Gustavo se equilibrou nesse cenário e está desenvolvendo as atividades? Então, Bruno, eu acho que a pandemia afetou todo mundo. Algumas áreas, por mais que a gente sabe todo o impacto social e humanitário que nós tivemos com a pandemia, algumas áreas sofreram muito, né? Algumas áreas ficaram praticamente, se a gente fala de áreas que não são da área de saúde, de life science, né? A gente sabe o quanto essas áreas sofreram. Mas a pandemia em si, por ser algo que precisa de diagnóstico, uma intervenção da área de saúde, de healthcare muito forte, as empresas de healthcare se fortaleceram, né? Então, algumas se adaptaram para a realização de criação de novos laboratórios para teste Covid e fizerem adaptações. Outras empresas aí de distribuição se fortaleceram bastante porque tinham produtos de altíssima qualidade para entregar para a realização desses diagnósticos, né? Mas as relações de trabalho eu vejo que também se alteraram, né? Tem muita gente. Eu sempre trabalhei em home office, porém viajando bastante, conversando muito com os médicos. Isso foi bastante impactado, porque genética, quando a gente fala de diagnóstico genético, por mais que a gente tenha médicos de altíssima qualidade no Brasil, a gente sabe o quanto isso ainda é algo novo, né? Trabalhar com diagnóstico genético. Uhum. Tanto assim, os geneticistas em si têm isso muito bem absorvido. Os outros médicos das outras especialidades nem tanto. E hoje os testes diagnósticos eles são para todas as áreas. A gente trabalha com painéis de cardiologia, a gente trabalha com painéis de otorrino e assim vai, né? A Centodini tem E o acho que que 14. a gente vem vendo nesse cenário dessas empresas é que é trazer, talvez, o resultado, né, do laudo do diagnóstico cada vez mais mastigado, no Sim, sentido de fácil interpretação, porque realmente talvez o gargalo da área médica é a não geneticistas, né, sim. precisando do diagnóstico genético, tendo que entender a genética do dia para a noite, e a gente entende dos demais profissionais que não geneticistas e não médicos, uma dificuldade de entender tudo isso, né? Então, acho que as empresas também vêm trabalhando nesse sentido. Sim, eu sempre brinco que assim, pedir exame genético é fácil, interpretar o resultado é difícil. Porque a Certo. gente ainda também tem muitas situações onde, principalmente das áreas que não são de doenças raras, que é, aquele teste diagnóstico ele pode servir para um aconselhamento genético, ele é importante para a gente identificar a doença, é sempre importante a gente fazer o diagnóstico daquela doença, porém a gente não tem muito o que fazer se a gente tiver Uhum. aquela alteração. Diferente, por exemplo, de algumas áreas da oncologia, por exemplo, que hoje a gente tem determinados fármacos, determinados remédios que eles são específicos para aquela mutação. Né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem algumas quimioterapias que só funcionam se o paciente tiver uma determinada mutação no tumor. Né? Então, Uhum. isso é muito o que você disse. Né? A venda de diagnóstico genético, ela não é algo tão automático. Né? Ela é consultiva, você precisa conversar com o médico. Porém, da mesma forma que hoje a gente está conversando aqui, a gente também tem se adaptado a fazer algumas conversas com o médico pelas ferramentas que a gente tem. Então, às vezes,
por uma videoconferência das diversas ferramentas, por WhatsApp, por Uhum. ligação, por troca de mensagem. Os médicos recebem esse laudo e entram em contato com a gente falando: olha, eu recebi esse laudo, o que, que a gente pode fazer? Além disso, a Centodini especificamente, ela, apesar dela estar na Alemanha, ela tem um time que fala com praticamente todas as línguas do mundo, né? Onde a gente faz a gente tem a distribuição dos testes da Centodini. Então, hoje existe suporte em português. O nosso Sim, laudo vem em português, existe suporte em português. O médico pode enviar um e-mail e tem uma pessoa lá que às vezes é brasileira, às vezes é português de Portugal, mas que consegue entender e entrar e discutir até uma ligação para o médico para ajudá-lo nisso. Ele fala com outros médicos que estão na Alemanha, mas que falam português. isso E é fantástico. isso é muito. Os médicos gostam muito disso, porque genética, quando, aí a gente indo para a área de doenças raras especificamente, você sabe disso, né? A gente trabalhou bastante com isso. Você não chega num diagnóstico tão simples quanto um resfriado. Você precisa Sim, discutir, são sinais clínicos bastante complexos, tanto que assim, né? A gente fez um lançamento há 15 dias atrás, a Centodini, a 13, né? Começou no dia 1º de junho. É, uhum. Hoje, porque a gente está gravando, né? Mas é mais ou menos uns 15 dias atrás, no início de junho, a gente fez um lançamento que é o novo Exoma da Centodini, né? E um dos dados que é colocado lá, hoje, a média mundial para você conseguir um diagnóstico de uma doença rara são 7 anos. 7 anos Sete anos. de tentativas médicas, e o mais importante que nós precisamos pensar é que são 7 anos de uma família com uma dúvida sobre o que aquela criança tem, Uma né? angústia, Uma né? angústia, Diária. Uma porque angústia diária. muitas vezes a pessoa fala: ah, mas se eu conseguir o diagnóstico, o que, que eu vou fazer com isso? Porque não tem cura. Realmente, não tem cura, mas muitas doenças genéticas têm tratamento. Hoje Uhum. você tem. E o tratamento, não é, às vezes, não é só um remédio. Você tem fonoaudiólogas que são especialistas para tratar determinados tipos de doenças genéticas, porque ela passa a entender que aquela síndrome tem um Sim, sim. determinado aparecimento na fala, na linguagem e assim por diante. Terapia ocupacional, fisioterapia. Então, Uhum. é muito importante realizar o diagnóstico genético. Né? É Sim, acho saber que. que é aquela síndrome. Até porque você sabe disso, tem muitas mães que elas. A gente sabe que tem doenças que são progressivas, tem doenças que é aquilo, e a criança vai crescer com aquelas manifestações clínicas. Então, Uhum. agora tem doenças que a gente sabe que o bebê nasce normal, aí ela são São coisas mais que são tardias, mais né? tardias, e a mãe saber disso, você prepara o psicológico da família, você faz tratamentos, você até pode as equipes aí no Brasil e no mundo desenvolver tratamentos conhecendo melhores aquelas doenças, né? Entendi. Você passa a ter tempo de aceitação, de raciocínio frente à situação, voltar àquela, vamos enfrentar isso aqui e seguir, né? Agora, você tocou num assunto interessante, que são esses 7 anos que o paciente demora, ou que leva a ter um diagnóstico correto. E, bom, os métodos estão cada vez mais rápidos, Sim, e isso traz um diagnóstico, uma quantidade de, vamos não um diagnóstico, mas traz uma quantidade de informações muito grandes, que a gente estava conversando antes, no laudo, que vem algo mais explicadinho, mais mastigado, mas nessa jornada do paciente, conta para a gente como que acontece dentro da Centodini, porque, pelo que você trouxe, os exames são feitos na Alemanha, e aí as coisas acontecem rápido, com todo o suporte em português e tudo mais, então traz um pouco de como que a Centodini precisou se adaptar, não pela pandemia, mas para atender o Brasil inteiro com um único ponto de realização de exames. Então, essa jornada, mesmo rápida e eficiente, traz um pouquinho para a gente, que eu acho que isso é um assunto, um tópico interessante. sim, sim. Na verdade, como que funciona? A Centodini, ela desenvolveu há alguns anos atrás, porque a Centodini hoje ela atende todos os países do mundo, se você quiser enviar um teste. Só que a gente sabe que existem muitas barreiras sanitárias. Agora elas estão muito mais vigentes ainda por causa da pandemia, mas a gente tem muitas barreiras sanitárias. Então não é simples você pegar um tubo de sangue e enviar para a Alemanha ou para qualquer outro país. Não é simples um tubo de sangue sair do país e não é simples um tubo de sangue entrar no país. Né? A gente sabe dessas dificuldades. Então a Centodini desenvolveu há alguns anos atrás um cartão
que se chama Centocard. Esse cartão ele tem papel de filtro. Esse papel de filtro tem diversas tecnologias, aonde a gente coleta o sangue, pinga o sangue ali do paciente, espera 2 horas ele secar, e isso pode ser enviado como material biológico não contaminante, porque o tratamento desse cartão permite que seja enviado dessa maneira. Né? Isso facilita o envio de material biológico através de todas as fronteiras do mundo, né, para a Alemanha. Bom, até o ano passado, como que isso acontecia? E isso era uma dificuldade nossa e dos médicos que queriam enviar exames para Centodini. Porque se tem uma frase que eu repito exame genético não é tudo igual. Então, é muito assim, os médicos, tem muitos médicos que chegam para o paciente e falam assim, olha, você tem vários laboratórios no Brasil, você pode fazer o seu teste no Brasil, que tem qualidade e tal. Mas se o médico for fazer o teste dele, se ele precisar fazer dele e da família dele, ele manda para Centodini. Entendeu? Porque ele sabe que tem diferenciais e que não é tudo igual aos testes genéticos. Mas a gente entende também que tem particularidades no Brasil. Bom, como que era isso até o ano passado? Era muito difícil. A gente sabe que era difícil, porque você tinha muitas vezes que o médico mandar fazer esse trabalho de enviar para a Alemanha, você tem um monte de documentos que você precisa assinar, depois até para o pagamento desse teste era complicado, porque às vezes era para um paciente e esse paciente não tinha um cartão de crédito, ele não sabia fazer transferência bancária. O Brasil é muito desigual, então o Total, é. paciente chegava com a carta da Centodini no banco. Diversos bancos do interior do Brasil não sabem fazer uma remessa internacional, porque eles não precisam. Então isso era complicado, isso é muito mais fácil em grandes centros. Então a globalização ela existe, mas ela não existe para todos. Né? A Uhum. gente sabe disso. Então o que acontece? A partir desse ano, a Centodini fechou uma parceria com um laboratório aqui da Granja Viana, de Cotia, né, que se chama Apoio Lab. Ele é um distribuidor oficial da Centodini no Brasil. E hoje, tudo é feito pelo Apoio Lab. E com as mesmas facilidades de você garantir um exame Centodini. Então, hoje a gente consegue. O médico tem laboratórios espalhados pelo Brasil inteiro que podem fazer coleta de exames da Centodini. Né? Eles já preparam esse cartão. O Apoio Lab tem um sistema de logística que vai lá, recolhe esse cartão, faz toda a documentação, o paciente e o médico não mexem mais nisso, e depois disso é enviado para a Alemanha, tudo pelo Apoio Lab. Quando volta o laudo é enviado para o médico. Então, e o melhor, além de tudo isso, ter toda essa facilidade logística que a gente sabe que era uma dificuldade, hoje você pode pagar em reais. Então o Apoio Lab recebe esse Ainda teste, facilitou essa parte que é o facilitou pagamento, né? isso, faturamento. Então muita gente precisa depois de uma nota fiscal para fazer desconto de imposto de renda, essas coisas todas fiscais que a gente tem no Brasil. O Apoio Uhum. Lab faz o fornecimento dessa nota fiscal também. Você pode pagar no cartão de crédito, você pode pagar em boleto bancário, o que antes não era permitido, né, principalmente um boleto bancário, e você pode parcelar o valor do exame. Né, o Apoio Uhum. Lab ainda dá essa facilidade. E é uma realidade nacional, né? O Isso, brasileiro ele precisa de uma facilidade, que sim. seria um número de parcelas, enfim, para conseguir custear sempre coisas um pouco mais caras, né? Sim. Então é uma fortaleza do brasileiro. O exame genético é um teste de alto valor agregado, né? Por mais que as Uhum. pessoas falem que os pesquisadores e as pessoas que estão nesse negócio falem que baixou muito o preço, baixou realmente, né? Hoje a gente tem testes que são muito mais acessíveis. Porém, eles não são ainda baratos, eles não são um hemograma, né? Porque você tem Uhum. muita tecnologia embarcada num teste desse. Então, ainda são testes que, para a maioria da população, são testes caros, né? Mas são testes muito eficientes. Então, a Uhum. nossa briga é como a gente faz esses testes serem democratizados, né? Esses testes estarem no Brasil todo. E para quem Sim. precisar, por exemplo, eles já estão no SUS. A gente olha lá, o SUS paga os testes. O SUS tem os testes lá na tabela dele. Mas eu, por exemplo, nunca vendi para o SUS. Né? Às vezes você tem uma Uhum. licitação ou outra, que uma prefeitura, que um governo de estado faz, tal, mas isso não é um negócio trivial. Acontece, o SUS paga algumas coisas, mas não é trivial. Né? A Uhum. maioria hoje é feito ou de maneira privada, particular, né? O paciente paga o teste, ou através Uhum. dos planos de saúde,
que você tem as diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que lista os testes que os planos de saúde são obrigados a pagar, digamos assim, dentro da sua E, necessidade. e dentro dos planos, é comum no sentido, o portfólio é grande dos variáveis testes possíveis, ou ainda dentro do plano de saúde, com a pessoa lá pagando a parcela, enfim, a parte que lhe cabe dentro do convênio, ele é restrito ou é amplo? Pelo plano de saúde, ou você pode fazer qualquer teste, ou é limitado, enfim. Não, você tem uma lista de testes, se eu não me engano, são 140, 150 testes mais ou menos que os planos de saúde devem pagar, Uhum. né? Porém, o que acontece é o seguinte: esse é um trabalho que a gente tem tentado realizar, né, junto aos planos. O que acontece é o seguinte: por exemplo, no último dia 2 de abril, foi liberado o Exoma, que é um exame de altíssima eficiência, muito poderoso, né, para fazer os diagnósticos. Só que a Agência Nacional de Saúde, ela recomenda o que a gente chama o diagnóstico de maneira escalonada. Então, ele vai aumentando de complexidade. Até certo ponto, isso é bom. Até certo ponto, isso é ruim. Por quê? Então, por exemplo, a gente sabe, a gente trabalha com genética. A primeira coisa, chegou um paciente ali, vai ser feito meio que por padrão, quase um cariótipo. Então você faz um Certo. cariótipo para ver se está tudo bem. Por mais que muitas vezes aquele quadro clínico não demonstre que seja uma alteração cromossômica, você precisa descartar. Depois, se esse Uhum. quadro envolve uma deficiência intelectual, geralmente se faz X frágil e assim vai, né? Isso meio Entendo. que padrão. Obviamente que não serve para todos, mas é mais ou menos o que precisa se excluir. O Sim. que acontece? O escalonamento do plano de saúde ele funciona assim. Então vamos pegar uma doença X, ele funciona. Ó, você tem que fazer o cariótipo, deu negativo. Depois disso você tem que fazer excluir X frágil, deu negativo. Depois disso você vai ter que fazer determinado gene, só essas mutações. Depois disso você pode fazer o sequenciamento completo do gene. Depois disso você pode fazer um painel. Depois disso você pode fazer um array. E se nada der certo, você pode fazer um exoma. É isso o Exato. escalonamento. Então você vai passando, você vai aumentando a complexidade do teste. Tá? É isso que acontece. Uhum. Porém, a gente hoje tem estudos que foram até os estudos que motivaram a entrada do exoma no, na DUT, né? Que dizem o seguinte: é muito mais eficiente e barato você fazer um exoma direto. Porque um exoma comum, né? E eu vou te explicar por que eu estou falando comum. Ele vai pegar em torno aí de uns 40%, ele vai ter um 40% de eficiência num diagnóstico. De 30 a 40%. Ah, esse é um exoma que você vai lá e você vai analisar todas as regiões codificantes do gene, né? Hoje a Centodini lançou, que foi esse que eu falei para você que a gente lançou agora no começo do mês, o exoma ampliado. Esse exoma ampliado você tem todas as partes codificantes, você tem as regiões que são genes interessantes clinicamente, que geralmente são analisados em torno de 4.500 genes, e quando a gente fala já de exoma ampliado, a gente está falando em torno de 6.000, a gente tem um estudo de benchmark que fala isso, né, de comparação de mercado. A Centodini lançou um que faz um teste de altíssima qualidade, com alta cobertura e profundidade adequada para 8.000 genes. Ele já faz análise de microdeleções, que são as CNVs. Ele faz Uhum. as análises de dissomia uniparental, de 6 regiões que são frequentemente associadas à dissomia uniparental. Uhum. E ele faz análise do genoma mitocondrial. Tá? Além disso, ele já olha todas as regiões todas as regiões que existem variantes clinicamente relevantes em regiões não transcritas. Uhum. Entendeu? Então, quando a gente vai para um teste desse, Ele cerca bem, né? ele cerca bem, e isso a gente não tem parâmetro no Brasil. Os exomas no Brasil não fazem todo, não Não tem são tudo isso. assim. E 60% dos casos já são diagnosticados. A gente tem uma linha de estudos ali, uma meta-análise com uma linha de estudos que mostram que você cercando todas esses lados, você já consegue ter 60% dos casos diagnosticados. E
se você somar o escalonamento, valor agora falando economicamente que você precisa fazer pelo plano de saúde, provavelmente o plano de saúde já vai ter gasto nesse trabalho todo de escalonamento em torno de uns 15 a 16 mil reais, dependendo com quem que ele faz o exoma. Estou falando de Como que é? valores Centodini. Tá? Aham. Provavelmente, se você pegar laboratórios no Brasil, a gente está falando aí de um investimento de uns 20, 25 mil reais. Sim. Enquanto se você fizer o exoma, você vai pagar hoje da Centodini 5 mil reais, 5.500 reais. Então, Lembrando que essa aplicação é para casos sem etiologia isso, conhecida, específicos. porque, Exato. obviamente, que os diagnósticos das doenças genéticas com etiologia conhecida, você tem os métodos Isso, exato. do dia a dia, por exemplo, um cariótipo, realmente, Exato. um sequenciamento direto de um gene específico, enfim, isso vai ser resolvido de uma maneira mais simples. Sim. Agora, para chegar no exoma em casos mais raros, sem uma etiologia conhecida, a sugestão é que faça isso mesmo, algo lá na frente do Isso, exato. que um exame mais pontual São lá na aqueles frente do que a casos. escala toda. São aqueles casos assim, que a gente olha para o paciente e podem ser muitas coisas. Os sinais Uhum, clínicos eles são abertos, né? E isso, a sim. gente tem uma quantidade muito relevante de pacientes desse modelo, Nossa, aonde a muito. gente olha para o paciente, a gente olha e fala, pô, mas pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser X, Y, Z, W, Uhum. ou seja, o Ou não médico, sabemos o que é. isso, a clínica, exato, a clínica não fecha o diagnóstico, né? Uhum. Ele pode até, ele vai excluindo por diagnóstico diferencial, ele vai excluindo situações. Esse trabalho, falando economicamente, obviamente, porque isso depende de uma estratégia diagnóstica do médico, mas Sim. falando clinicamente, é muito mais eficiente você, nesses casos específicos, trabalhar para fazer o seu diagnóstico com exoma ampliado, por exemplo. Certo, maravilha. E esse ajuste, isso que você vem relatando para a gente, né, principalmente essa parceria com o Apoio Lab, para ter um ponto aqui próximo, para fazer essa distribuição objetiva, facilitar médico, paciente e tudo mais. Você acha que esse tipo de situação, né, essa forma de se posicionar no mercado, ela tende a voltar assim para a área da saúde como um todo? E como que você enxerga nessa nossa conversa, esse cenário para daqui 10 anos, mais ou menos? Qual é a posição, a sua visão daí para toda essa situação? Saúde específica para finalizar aí os testes genéticos lá, mais a longo prazo. Sim, eu acho assim, Bruno. O mercado ele está se movimentando, os grandes players do mercado eles fazem aquisições, então hoje a gente tem alguns líderes de mercado no Brasil que estão constantemente, a cada mês sai que foi comprado ou foi feita uma fusão com um laboratório. Isso está aumentando a capilaridade do sistema da parte de diagnóstico genético e diagnóstico como um todo no Brasil, né? Uhum. Então isso tem se modificado. Existem players menores, né, que estão trabalhando, mas que logo assim que eles se despontam, esses maiores acabam fazendo uma oferta de compra e muitas vezes isso acontece. Uhum. Porém, eu acho que, na minha visão, baseando-se nessa experiência que a gente vem tendo, é, as coisas vão para o digital, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, a telemedicina. O Brasil é um país que tem muito poucos geneticistas, mas se hoje já é possível a gente pensar em fazer interconsultas, por exemplo, então um médico atende um paciente numa região onde você não tem um geneticista, em regiões do sul, do centro-oeste, aonde for, e você consegue fazer uma telemedicina com outro médico para que você faça ali uma ponte, que você consiga discutir um determinado caso. Então a medicina veio para ficar. A gente sabe que a legislação permite a atuação da telemedicina durante a pandemia, mas a gente sabe que isso vai acabar ficando. Hoje muitos médicos já têm utilizado essa ferramenta e se adaptado para utilizar melhor essa ferramenta cada vez mais, Uhum. né? E na parte de genética não vai ser diferente. Né? Então, hoje já está muito mais simples para você pedir um kit para você fazer o seu teste, né? A gente já faz por saliva, já faz fazendo um pequeno furo ali com uma lanceta no dedo e pinga o sangue. Então, assim, eu acho que as tecnologias vão continuar aumentando, né? A gente vai conseguir baratear mais ainda os testes e eu vejo que
que essa parte do digital, tanto para fazer o atendimento do paciente, como fazer o pedido do médico, hoje já está tudo em aplicativo, você já consegue receber o seu laudo no aplicativo, né? Não genético, porque laudo genético obrigatoriamente tem que ir para o médico, porque ele tem que ser entregue junto com o aconselhamento genético. Uhum. Mas a gente sabe que isso já tá muito bem definido. E é um mercado que todos os estudos de mercados que a gente recebe, ele demonstra que ele vai ter um crescimento aí em torno de 18 a 20% por ano nos próximos anos, de maneira Uhum. recorrente, né? Uma média de 18 a 20%. Então ele vai crescer. Porque além dos diagnósticos, dos testes diagnósticos, a gente tem hoje, de maneira muito, que é um mercado gigantesco, que isso está em crescido, são os testes preditivos, que são aqueles testes que você faz para nutrição, para bem-estar, para Uhum. hoje exames de microbioma que você vê quais são os micro-organismos que você tem no seu intestino, e a gente sabe o quanto isso influencia na qualidade de vida. Então, testes cardíacos. Então, isso vai aumentar muito, porque a gente tem uma quantidade muito grande de marcadores que são multifatoriais. Então, Uhum. você saber precocemente que você pode ter uma doença cardíaca e diante disso você mudar o ambiente que você tá, e a gente fala de ambiente assim, da sua qualidade de vida. Então, pô, eu posso ter uma doença cardíaca, eu vou ter uma alimentação mais saudável, eu vou praticar mais atividade física e assim por diante. Então é um mercado que vai É crescer aquela muito. regra básica, né, que a gente aprende no primeiro semestre de genética. Somos uma fusão da Isso, genética com a sua certa formação, né, associado ao ambiente, que é uma modulação das duas coisas. Né? Não tem exatamente. como. A genética não é 100% determinante na maioria das vezes. Em algumas, sim, mas na Sim. grande maioria das vezes, não. Mas eu acho que também diante de tudo isso, além de tudo, os hábitos vão mudar, né? Eu acho que é, eu escrevi a convite de alguns amigos do ano passado um e-book que a gente falava assim que o que ia acontecer era o seguinte, as pessoas durante a pandemia iam descobrir que comprar virtualmente era seguro. E depois disso, elas não iam mais querer comprar presencialmente. Óbvio que isso não é um negócio 0 ou 1, né? Ele não é binário. Uhum. Ele tem ali um monte de graduação de cinza entre isso. Mas é isso que tem acontecido. Hoje as pessoas compram muito mais frequentemente online. Isso vai acontecer em todas as áreas, na área de diagnóstico, na área, por exemplo, o próprio bioestoque. Os pesquisadores vão ver que é muito mais simples comprar online. Né, Uhum. os materiais para os laboratórios em si, eles vão perceber que eles podem comprar a qualquer momento, né, com segurança, com garantia, sem precisar pagar frete e assim por diante. Então, isso é uma mudança de cultura, porque as pessoas ainda são inseguras em comprar online, mesmo as pessoas que já compram online e E eu consomem compro. consumido online o tempo todo. Então a gente fala assim, quando a gente fala de um pesquisador ou do pessoal que faz pós-graduação, que é quem consome, por exemplo, materiais de life science. Né? Eles ficam na internet o tempo todo, todas as pesquisas são feitas pela internet, mas eles ainda precisam de 3 orçamentos em papel para que eles façam comprovação. Né? Pô, o Uhum. Biostock você entra lá, você tem todas as empresas ali, os lojistas, e você já consegue pedir orçamento de cada um deles e isso resolver o que era resolvido em dias, você resolve em minutos. Né? É a parte que a plataforma vem resolvendo, né? É a Sim, facilidade que ela vem propondo. Agora, realmente, é um caminho de quebra de objeção e de demonstrar as facilidades, né? Eu acho sim, que a exato. pessoa precisa estar de frente com a situação, experimentar, né? Porque é assim Isso. que você insere, entre aspas, o comportamento, né? Você desenvolve o comportamento do consumidor. Mostrando que funciona, que é prático, que é fácil, que Que é o que ele seguro. precisa estar aqui, Isso. né? Tipo, Exato. Então eu vejo que esse é o caminho, né? Eu acho que o digital veio e não tem volta. Ele vai facilitar cada vez mais. Hoje a gente tem a Alexa aí que a gente já pega um monte de informação dentro de casa assim que a gente acorda. A gente consome podcast, a gente consome vídeos o tempo todo. Eu pego, você sabe, eu tenho crianças aqui, a minha filha de 3 anos tem uma desenvoltura
fantástica com o Tecnológico. celular. Exato, tecnológica como um todo. Meu filho Uhum, já vê o celular que tem 1 ano e meio, já quer pegar. E isso não uhum, tem volta. E a gente, na verdade, a gente pode ver a evolução diante da necessidade com as próprias plataformas de streaming, essas não de streaming de vídeo, de séries, essas coisas, mas essas plataformas de videoconferência. A gente lembra que a gente fazia videoconferência há 1 ano atrás, quando começou a pandemia, a qualidade do vídeo era ruim, existia delay de som, entendeu? Hoje a uhum. gente aqui está fazendo um bate-papo como se a gente estivesse sentado numa mesa de bar. Mesa de bar, Entendeu? De maneira exatamente. imediata acontece, a gente não tem delay praticamente imperceptível, ele deve existir, mas ele é praticamente imperceptível, com Uhum. qualidade de vídeo legal, entendeu? Então, diante de uma necessidade, aquilo cresceu exponencialmente. Vai acontecer assim também com as plataformas de Com as compra plataformas. específicas para determinados nichos de mercado. Sim. Né? Por onde o mercado, a gente vê, né? A gente acompanha, é por onde o mercado está indo. Os grandes estão transformando o seu próprio nicho, a sua própria meio de tanto de venda, de comunicação, enfim, para essa nova situação. Eu acho que os dados apontam, os nossos estudos, né? Que a gente Aham. vive disso, então a gente acompanha isso e é nesse caminho que realmente a coisa vai. Está totalmente certo. Gustavo, agradecer aqui a participação, mais uma vez você, todo esse conhecimento, toda a sua vontade de fazer acontecer, eu que te acompanho já tem uns 15 anos aí que a gente está junto. Mais uma vez, parabéns pela trajetória, parabéns por todas as suas iniciativas. Você é um cara assim de sucesso, porque você é um cara sensacional, velho. Tipo, não tem outra palavra para te definir, tá? Então, assim, agradeço muito a sua participação aqui no Bate-Papo do Estoque. A sua experiência só vem agregar. Eu acho que são conteúdos assim. A sua fala ela é baseada em vivência, em garra, em estudo, em tipo acordar cedo, independente se é sábado, se é domingo, se é quarta, pegar o carro e viajar 400 quilômetros para a capital, voltar, enfim. Cara, é inspirador mesmo. É a palavra que te define para mim é isso, inspiração. Agora, nesse sentido, né, que é como eu me vejo na nossa amizade, fala para mim, deixa para mim e para todas os demais ouvintes uma mensagem, um livro, um filme, enfim, algo que a pessoa possa lembrar disso por mais tempo, né? Vivenciar esse nosso bate-papo por um período maior e que fique, de certa forma, um conhecimento agregado à nossa conversa, para nos finalizarmos aí esse episódio do bate-papo do Stop, por favor. Brunão, obrigado pelas palavras. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, cara. Fantástico. E você sabe que essa admiração é recíproca. Eu sei o quanto você luta aí também e o quanto você se adapta às situações, entendeu? Você sabe o tanto que eu te admiro também de diversas formas, entendeu? Você é um cara fantástico. Bom, Ah, algumas, obrigado. algumas indicações assim. De livros, eu tô lendo, você sabe, eu não leio o livro de uma vez só. Eu leio os 3 livros e vai mudando de acordo com o meu humor, entendeu? Bom, eu terminei a semana passada esse livro aqui que foi indicação de uma amiga que tá lá no apoio, né? Que é a doutora Huerta. Ela me indicou esse livro aqui chamado Medicina do Amanhã, que é do Pedro, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele, mas é Pedro Xistatsky, algo assim, né? Uhum. Esse livro aqui, ele é um livro que para quem não é da área especificamente, é um livro bem interessante de ler, porque ele fala muito sobre medicina preditiva, genética, como que a gente pode se adaptar ao nosso dia a dia. Então, Medicina do Amanhã, do Pedro, né? É um livro bastante bacana. Terminei de Legal. ler ele tem uma semana e pouco. É um livro que eu gosto muito e que eu já li ele também, que é O Foco, do Daniel Goleman, né? Daniel Goleman. Goleman. É Aham. bem bacana esse livro. É um livro que mostra aí como a gente tem que focar um pouco como que a gente pode ter foco e inteligência emocional para o nosso dia a dia. E um livro que eu tô lendo agora, eu leio bastante livro técnico. Esse livro aqui foi uma indicação também de um amigo, que é Spin Selling. Né, é um livro mais técnico para vendas, é alcançando excelência em vendas usando o spin selling, que é um método
diferente, ele já tem alguns anos, mas é um Uhum. método voltado para vendas de alto valor agregado, tá? Então é um livro que eu recomendo. Esse eu tô no meio, ainda não terminei. Sim. Estou lendo, é bem bacana. Bom, filme, cara, eu sempre recomendo o mesmo filme, porque eu acho fantástico quando a pessoa ela tem inteligência suficiente para cuidar da sua própria doença, né? E para mim, Uma Mente Brilhante, que é fantástico esse livro, que conta a história do John Nash, que foi o ganhador do Oscar, que fez a teoria dos... Perdão, o ganhador do Oscar. O ganhador do Nobel, que desenhou a Aham. teoria dos jogos, que mudou toda a parte econômica e científica do capitalismo. Acho fantástico. Já é um filme um pouco antigo, né? Já tem, Mas ele traz, já né? tem Ele uns 20 anos. mantém a. Isso, mas se tiver passando, eu vou assistir. É fantástico. E eu acho que a mensagem que eu posso dar é assim, cara. A palavra, todo mundo fala isso, mas poucas pessoas aplicam. Para mim, quando muita gente usa, né, aquela frase do Darwin, que os mais capacitados e as pessoas que vão se destacar, porque a gente vê isso em evolução, são aqueles que melhores se adaptam, né? Mas eu acho que assim, todo mundo fala isso e num momento de pandemia poucos se adaptaram. Então, eu sou um cara da ciência, como você, então eu não acredito em achismos, eu acho que tudo a gente tem que pensar, mas eu acho que, por exemplo, o próprio Biostock é uma adaptação, né? É uma Uhum. tentativa de adaptação. Se vai dar certo ou não, né? Como muitas outras ideias e iniciativas que a gente tem no mercado, a gente não sabe, mas é uma tentativa de adaptação do mercado. E a gente Uhum. tem que fazer isso, a gente tem que inovar, a gente tem que buscar inovação o tempo todo para que a gente possa se adaptar melhor. Então a gente vê muita gente fala assim, eu quero me adaptar, ou uma pessoa que tem uma loja numa cidade, não, a palavra de ordem é adaptação e tal, 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 só que no final do dia, o que ele faz? Ele continua fazendo a mesma coisa, tentando abrir a loja dele presencial e Uhum. brigando com o governo, com quem quer que seja, porque está fechando o comércio. Mas ele teve um ano para se adaptar, para ir para o online, para atender para o WhatsApp, por organizar aquilo ali, para ser muito mais lucrativo, principalmente quando a pandemia acabar, porque aí ele vai ter Uhum. diversos canais de vendas e ele não se adapta. Mas no O final. antigo e os novos, né? Exato. Ele E não precisa aí fechar as portas. você vai ver as redes sociais dele, ele tá reclamando porque as portas estão fechadas. Aham. Né, mas aqui mesmo em casa a gente continuou comprando de diversos lojistas porque eles já fazem um atendimento online, entrega na sua casa, tem muito mais facilidade, né? Ou seja, ele Exatamente. consegue me atender num período de tempo muito maior do que se a loja dele tivesse aberta, né? Uhum. Então eu acho que essa é a mensagem que eu posso deixar. Se adapte, entendeu? Se adapte, busque, estude, leia, que você vai encontrar soluções para os seus problemas muitas vezes em outras áreas que não são a sua. Mas a sua capacidade de adaptar essa questão que está em outra área, essa solução que está em outra área, para a sua área é o que vai fazer você se despontar e ser diferente. Maravilha, Gustavo. Cara, mais uma vez, obrigado. E aí assim finalizamos mais um episódio, pessoal, do Bate-Papo Biostock. Até o próximo e não perca. Obrigado, Brunão. Um grande abraço.